Deus te abençoe, Deus te dê graça. Estamos em nosso estudo sobre os fundamentos da fé cristã. E nesse primeiro fundamento, falando sobre Deus é eterno. Deus é eterno. Então, o que eu quero falar com isso? Que o primeiro fundamento da sua fé é a própria revelação do Deus vivo. É o que você consegue aprender, é o que você consegue experienciar, o que você consegue desfrutar da pessoa de Deus. Tua fé, ela depende exclusivamente desta base poderosa que é você conhecer aquele que você crê. É você, de fato, ter um relacionamento de filho com o pai, de filha com o teu pai celestial. E entender que este pai, ele é o Deus todo-poderoso. Então, nós percebemos que há no coração de muitos cristãos, tá? Não vendo o coração deles, mas as expressões, a forma como o exterior se expressa, revela muito de como está o coração por dentro. E percebemos que em muitos lugares, em muitas vidas, em muitas pessoas, existe uma fé vazia, uma fé sem conteúdo, uma fé sem estrutura. E quando falamos sobre fundamentos da fé cristã, eu estou falando que quando eu falo assim, eu creio, eu preciso entender que isso é uma estrutura. Por que eu creio? Qual o motivo? Qual a resposta? Qual a construção deste eu creio? Por que eu creio? Eu creio por isto e por isto. Isto é fundamento. Tem que haver uma estrutura para aquilo que você crê, senão tua fé ela fica vazia, ela fica fraca. Então a fé ela é extremamente racional. A fé não é tola, tá? A fé não é como uma paixão que não mede consequências, que não tem estrutura, que não tem prosperidade, que não tem durabilidade. Não, a fé ela é uma estrutura que você vai entendendo essa estrutura, vivendo essa estrutura e vai aplicando na sua vida os princípios que formam esta estrutura chamada fé, tá? Então, o nosso primeiro passo aqui, já falamos nas últimas 3 aulas sobre Deus, tá? Sua existência, a natureza que testifica sobre a sua existência, os insensatos que rejeitam o conhecimento de Deus, falando sobre que Deus ele é realmente um Deus eterno, tá? Deus ele não tem começo de dias e nem fim de existência. Deus é muito mais do que existir. Deus é. E nesta quarta aula, ainda tratando sobre a pessoa de Deus, tá? Primeiro fundamento, parte A. Quero falar sobre Deus é único. Deus é único, ok? Vamos lá. Deus é único e isso é muito importante que nós realmente compreendamos, tá? Possamos entender de forma clara. Uma das principais características de Deus é que ele é unicamente um. É que ele é unicamente um. Ele é o Deus único e eterno, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Isaías 45:5 diz: Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Também Salmo 86:10 diz: Pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. O Senhor é o único Deus, não há outro. Em 1 Coríntios 8, versículo 4, lemos: Sabemos que não há senão um só Deus. Tá? Diminui o texto. Sabemos que não há senão um só Deus. Em todo o universo existe apenas um Deus verdadeiro. Foi ele que criou os céus e a terra e o homem para seu plano eterno. Eu mesmo Deus que amou o homem de tal maneira que se encarnou em seu Filho Jesus Cristo a fim de morrer por nós na cruz para redimir, perdoar, lavar, justificar e reconciliar com ele mesmo. É ainda o Deus único que ressuscitou dentre os mortos para nos regenerar, santificar, transformar, conformar e glorificar.
temos apenas um só Deus. Não são três, mas um só e não há outro. É um só e não há outro. Deus é um mistério e não podemos explicá-lo, tá? Nem compreendê-lo plenamente. Irmão, levaremos toda a eternidade para conhecer a Deus e não será suficiente. Não será suficiente. Em João 4,24 lemos que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é um ser espiritual na esfera espiritual. Espírito é a essência divina. Embora não possamos entendê-lo com nossa mente limitada, podemos adorá-lo em nosso espírito e assim experimentar toda a sua realidade. Nosso espírito tem a mesma natureza que a de Deus. É espiritual. Quanto mais contato temos com ele em nosso espírito, mais íntimos nos tornamos dele e mais nos relacionamos com ele pela fé. Em Gênesis capítulo 4, Bereshit 4, vemos uma passagem maravilhosa acerca do relacionamento do ser humano com Deus. Logo após o primeiro homicídio, quando Caim matou seu irmão Abel, Adão e Eva tiveram outro filho chamado Sete, que também teve um filho chamado Enos, que significa homem frágil, fraco, mortal. Nesse contexto, lemos: daí se começou a invocar o nome do Senhor. No versículo 26. Após a morte de Abel, o homem percebeu sua fraqueza, fragilidade e mortalidade. Assim passou a invocar o Deus eterno, aquele que é, em quem não há fraqueza nem morte. Essa prática pode ser encontrada em toda a Bíblia. Então, nós precisamos de fato nos reconectar com Deus. Isso acontece através de Jesus. E a expressão dessa reconexão é a adoração ao único e verdadeiro Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então, quanto mais contato temos com Deus em nosso espírito, mais íntimo nos tornamos dele. Hoje também, uma vez que percebemos quão frágeis e mortais somos, podemos invocar o Senhor, aquele que é, e ser supridos em todas as nossas necessidades espirituais. Nós corremos atrás de necessidades, de suprir necessidades físicas e até as almáticas, mas poucos de nós buscam suprir as necessidades espirituais que estão em nosso espírito. Porque o nosso espírito é o único órgão espiritual interno que pode conectar-se a Deus. Inclusive, é em nosso espírito humano que habita o Santo Espírito de Deus no ato de nossa conversão. Quando ele mesmo nos regenera, quando ele mesmo vivifica o nosso espírito, ele habita onde? Em nosso espírito. Porque a alma, ela não consegue conectar, mesclar seu Espírito Santo, nem tampouco o corpo. Mas Deus criou e colocou em nós um espírito humano, para que nesse espírito humano que nós temos, o Espírito Santo possa trazer toda a natureza de Deus, implantar o reino de Deus e fazermos fluir a essência, a expressão, a glória do único Deus verdadeiro. Que maravilha, irmãos! Deus, ele é único. O Senhor te abençoe e te guarde. Eu te encontro no próximo vídeo, na próxima aula. Paz!